Nós vamos ler Gálatas, capítulo 6, verso 2. Livro de Gálatas, capítulo 6, apenas o verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Separei esse texto para a nossa devocional desta manhã. Esse texto fala sobre uma realidade. Todos nós temos cargas a carregar. Às vezes a gente pensa que só a gente que tem carga, que tem problema, que tem dificuldades, que tem ansiedades. Todos nós temos cargas para carregar. Essa é uma primeira realidade. Uma outra questão é que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Talvez a gente pense que a nossa responsabilidade é só a nossa carga. A minha carga já basta, né? No máximo minha família, no máximo alguns mais próximos, muito próximos que precisarem, ou quem eu escolher. Aqui diz, levai as cargas uns dos outros. E a parte mais importante está no final do versículo, quando ele diz, assim cumprireis a lei de Cristo. Não é apenas uma mera sugestão, mas é uma ordem. Levai as cargas uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei é essa, irmãos? Nós sabemos que a lei fundamental é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia também fala que nós devemos amar aos outros como o próprio Senhor amou. Acho que é até mais difícil. Amar o próximo como a si mesmo, a gente não está dando muita bola para a vida da gente mesmo, né? Então está fácil. Mas como diz aqui o texto, é amar o próximo como Cristo. Lá em João 13:34 diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Já pensou o mandamento? Como Deus me amou, eu devo amar o meu irmão. Que carga o Senhor Deus tomou de nós, né? Nosso pecado, nossa vida toda, Ele sustentou, Ele nos dá a salvação, Ele nos sustenta em tudo. E assim nós devemos também dar as nossas vidas, amar ao nosso próximo, ajudar o nosso próximo. Gálatas é um livro que foi escrito por Paulo, chamando a atenção daqueles que estavam ouvindo os judaizantes, que muito estavam quase que obrigando aos Gálatas a guardar a lei, a guardarem certos mandamentos, assim como se fosse um acréscimo, né, à obra de Cristo. Então agora você é um novo convertido, né? As coisas mudaram, então, mas você tem a Cristo e você tem que guardar esse princípio. E colocava um fardo pesado nos Gálatas. E Paulo diz, não, ajude o seu próximo, você estará assim cumprindo a lei. Ajude o seu próximo, ame ao seu próximo. Não que Paulo está desmerecendo, deixando de lado toda a lei, nós já falamos várias vezes sobre isso. Se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus. Então, se você ama o seu próximo, também você vai agir conforme a palavra para dar testemunho ao seu próximo. Só que a ênfase no lugar da lei é a ênfase no lugar do amor. Eu preciso amar a Deus e assim eu vou obedecê-lo. Obedecer simplesmente sem amar não tem sentido. É um obedecer falso. Como diz lá 1 Coríntios 13, né? Sem amor nada serei. Eu posso até entregar o meu corpo para ser queimado, nada serei. Mas quando nós amamos, nós fazemos as demais coisas. Duas coisas importantes aqui, então, irmãos. Nós devemos carregar o fardo dos nossos irmãos. Nós também devemos deixar os nossos irmãos carregar os nossos fardos. Tanto é errado tentar carregar os fardos sozinho, como deixar o nosso próximo carregar o fardo sozinho. E nós precisamos, assim, ajudar uns aos outros. Parece que é
mais difícil é enxergar o fardo do outro. Como os judaizantes, parece que às vezes a gente enxerga os defeitos dos outros, quer corrigir os outros, mas enxergar a dor do outro, o problema do outro não é tão fácil assim. É mais importante, irmãos, nós ajudarmos o nosso próximo do que muitas vezes querer ser o empecilho do nosso próximo, falar mal do nosso próximo, assim, ir contra o nosso próximo. É um exercício difícil de fazer, mas não é impossível. E por que será que a gente enxerga mais os defeitos do outro do que as necessidades do outro, né? Estão tão expostas assim os defeitos e não as necessidades? Talvez seja o nosso olho, talvez seja a nossa forma. Porque quando alguém olha para o outro, não está enxergando nem defeito, nem necessidade. A gente vai enxergando à medida em que nós vamos convivendo. E aí a gente percebe, olha, fulano tem esse problema, fulano tem aquele outro problema. Olha, fulano, quanto está se esforçando por isso. Quando você vai se aproximando, também você fala, olha, fulano também podia estar fazendo assim, mas não faz, né? Então a gente enxerga as duas coisas. A proximidade faz-nos enxergar as duas coisas, mas nem sempre nós estamos dispostos a enxergar as necessidades no sentido de ajudar o nosso próximo. É mais fácil enxergar os defeitos para acusar, né? Até para justificar. Eu não ajudo porque ele é assim, né? Eu vou ajudar, mas ele não merece. Então, irmãos, para nós meditarmos nessa manhã, nós precisamos lembrar que é o mandamento do Senhor. Levai as cargas uns dos outros. Quanto à nossa carga, eu disse que às vezes a gente também não tem muita facilidade de entregar, de pedir ajuda, mas nós temos que ser mais abertos a isso. Alguém pode dizer, mas Deus cuida de mim. Lá no Salmo 55, 2, diz, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará, ou Ele te susterá. Sim, mas como é que Deus nos sustenta? Na maioria das vezes, através do nosso próximo, que vai nos ajudar. Então, nós lançamos a nossa ansiedade do Senhor e Deus nos ajuda. Colocando uma pessoa, talvez uma pessoa que nos ajuda no momento que nós não temos emprego, coloca uma pessoa para nos dar uma oportunidade. Quando a gente está com enfermidade, coloca um medicamento ou uma vaga no hospital para a gente ser curado. Então Deus usa as pessoas e nós somos muito gratos por essa vida. Fato é que ninguém pode viver sozinho, nós precisamos ter essa comunicação, ajudar uns aos outros, estar dispostos, né, a fazer o que o outro precisa. E às vezes tem um termo difícil aqui, que é a questão da falta de humildade, né? Parece que ajudar o outro é se rebaixar, né? Tem gente que pensa assim, é totalmente errado. Quando nós ajudamos a alguém, nós nunca estamos nos rebaixando, nós estamos assim, crescendo, né? Estamos crescendo. Mas tem gente que quer passar e alguém abre a porta para ele, né? Nunca vai querer abrir a porta para o outro, porque acha que ele é superior. Não podemos pensar desse jeito, mas devemos ajudar um ao outro. A única questão que é somente diante de Deus é o peso do pecado, né, irmãos? Nós confessamos os nossos pecados, nós somos perdoados, a misericórdia vem de Deus. Mas nós sabemos que as demais necessidades nossas, ou os demais pesos que nós partimos, precisamos de cuidar deles, está aí nessa ajuda que nós temos para com o nosso próximo. Então, que Deus nos abençoe. Deus não pretende que nós carreguemos as nossas cargas sozinhos. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela Tua palavra, Deus, que nos fala agora. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nos abençoe, assim nos fortalecendo, ó Pai, para que possamos dia a dia estarmos vivendo em comunhão, Deus, podendo ser bênção na vida do nosso irmão e também, ó Deus, dia a dia percebendo o quanto o Senhor Deus tem utilizado, nos abençoado a partir das outras pessoas. Obrigado, ó Pai, por esse dia, por esse momento, e que o Senhor Deus esteja cuidando de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.